Sabe, Tanaka, você sempre foi o único que me tratou como pessoa. Essa foi a última gota. Agora a única memória restante que eu tenho de você é esse óculos então. Bom, é hora de eu vazar daqui. Da próxima vez eu trago algo realmente bom para você. E quando esse dia chegar, vamos beber juntos novamente. Eu juro em nome dessas terras avermelhadas que irei encontrar sem dúvidas aquele tal whisky que você procurou por toda a sua vida. Na cidade livre Landrace, um guarda estava verificando o cartão de acesso de quem tentava entrar ali. Nenhum deles parecia ter algo suspeito, então todos foram permitidos de entrar na cidade. O guarda chega a comentar que faz 1 ano que o antigo Lorde dali faleceu, e que após isso o tráfego de pessoas que entram e saem da cidade aumentou bastante. Enquanto o guarda estava pensativo, uma pessoa que passava por ali chama sua atenção. Era um orc com uma aura ameaçadora. Ele tinha uma pele verde claro e olhos vermelhos. Estava usando um óculos escuro e fumando um charuto. O guarda por um breve momento tremeu na base vendo um orc de 2 metros de altura tentando entrar na cidade. O guarda fala que seus braços eram fortes e largos como a cintura de pelo menos 3 mulheres juntas. O orc então fala que pelo que ele se lembra, Landrace era uma cidade fortificada e pergunta desde quando essa droga de cidade teria virado uma cidade livre. O guarda fica em choque por ver que o orc sabia falar. Não importa como ele olhasse para aquilo, um orc falante era algo nojento. E isso não era tudo. Aquele orc em sua frente exalava a energia de uma pessoa extremamente perigosa. Após isso, vários guardas cercam o orc na tentativa de impedi-lo de entrar na cidade. O orc avisa que eles só iriam se machucar fazendo isso, e pede se eles por um acaso são racistas com orcs. O guarda, que não parava de tremer, fala para ele ficar parado, e pergunta qual assunto um povo bárbaro como o dele teria naquela cidade. O orc responde que na verdade é meio humano, enquanto tirava seus óculos de sol e mostrava seus olhos mestiços encarando os guardas. Um dos guardas fala que aqueles olhos tinham uma mistura de pupila humana com a pupila vermelha de um orc, e grita para todos ouvirem que ele era um mestiço. Os outros começam a chamá-lo de criança indesejada e que ele era um infortúnio ali. Enquanto isso, o orc só suspirava ao ouvir aquelas palavras, e então entrega seu registro da guilda de aventureiros, seu cartão de entrada e até mesmo seu registro de nascimento. Ele também entrega uma carta de recomendação da guilda da capital real, e mais 3 moedas de prata para um dos guardas. Os guardas olharam e parecia estar tudo certo com as informações que ele deu para eles. Então eles ficam se perguntando quem era aquele orc. E o orc, que estava tranquilo enquanto acendia outro charuto, se apresenta dizendo ser Elpis, um aventureiro. Elpis fala para os guardas que se essa realmente era uma cidade livre, ele não via razão nenhuma para eles não o deixarem entrar ali. O guarda não gostava nem um pouco da atitude de Elpis, mas mesmo odiando ter que admitir, ele fala que não tinha nenhum problema e Elpis poderia entrar na cidade, mas que primeiro ele deveria passar na guilda de aventureiros e que não era para ele causar mais nenhum problema por ali. Quando o guarda aponta a localização da guilda, Elpis nega dizendo que seu olfato iria levá-lo até lá, e inclusive fala que os guardas deveriam revistar novamente aquele cara que passou antes dele e parecia ser um padre, pois Elpis sentiu um cheiro de drogas vindo de sua bolsa. Elpis sai de cena enquanto os guardas paravam novamente o outro cara, que se questionava sobre como eles descobriram o que ele escondia na bolsa. Elpis seguia seu caminho enquanto farejava seu destino, até ficar de frente com o prédio da guilda. Essa guilda parecia ter um bar conectado com ela, então Elpis logo resolve entrar, e quando ele olha de um lado para o outro, nota que haviam várias pessoas de espécies diferentes ali, desde elfos e pessoas fera, até humanos e anões. Enquanto Elpis tragava seu charuto, as pessoas presentes ali cochichavam algo, e ele logo fica irritado, pois não importa qual cidade ele fosse, a atitude das pessoas com ele era sempre a mesma. Chegando na recepção, Elpis pede desculpa pela intrusão, e o dono, quando ia dar as boas-vindas, percebe que ele era um mestiço e fica com uma expressão rígida. Elpis pede se ele tem algum problema com isso, mas ele responde que desde que Elpis não fique ali por muito tempo, não tem problema nenhum. Afinal, aquela cidade ali tinha se tornado uma cidade livre, mesmo que ele gostasse mais de como as coisas eram antes. O recepcionista pergunta para Elpis o que ele queria ali, então Elpis pergunta se ele teria uísque. O recepcionista fica confuso e pergunta se o uísque era algum tipo de comida dos nativos bárbaros, mas Elpis fala que se ele não tem, tá tudo bem, ficando desapontado por falhar novamente. Elpis então pede um copo de cerveja local e um prato de comida, e o recepcionista fala que custará 5 moedas de prata. Elpis fala que isso era muito caro, e pergunta se eles serviam comida para a realeza ali. O recepcionista fala que se ele não quisesse, ele poderia sair dali, mas Elpis acaba aceitando e pagando aquele preço absurdo, com raiva, pensando que aquele preço era inacreditável, e que um prato de comida valia no máximo 1 moeda de prata. Após um tempo, o recepcionista trouxe o prato com várias comidas e também um copo de cerveja
cerveja preta, acompanhado de uma fatia de limão. Elpis fica encantado, pois aquilo tudo parecia muito delicioso. Ele inclusive nota que o copo não era de madeira ou cerâmica, que era o usual, mas sim de vidro. Aquela cerveja tinha uma cor escura bonita e um cheiro cítrico, combinado com um toque sutil de damasco. Quando Elpis estava preparado para atacar a comida, alguém arremessa uma garrafa de vidro em sua direção, que acaba quebrando no chão do seu lado. Ele então olha para o lado com uma expressão séria para ver quem arremessou a garrafa, mas se depara com alguns caras discutindo com uma mulher, dizendo que a ensinariam boas maneiras. A mulher fala que eles deveriam estar honrados, pois ela veio até ali para anunciar que está criando um grupo, se proclamando ser a super novata. Seu nome é Margit von Margaret. Seus olhos brilhavam com superioridade, e além disso ela era uma mulher de bons atributos. Elpis se pergunta que droga era aquela. Aquela moça se destacava muito com sua atuação barulhenta. Um dos caras fala que ela é a filha órfã do Lorde Corrupto, e que de maneira alguma ela teria a capacidade de se tornar uma aventureira. Ela responde que era apenas algo natural novatos duvidarem de seu poder, mas que para eles terem uma ideia, mesmo após começar há apenas alguns dias, ela já está no rank E. Todos ali presentes ficam em silêncio após ouvir as palavras de Margit, inclusive Elpis, que fazia uma expressão de decepção. Margit estava toda orgulhosa, dizendo que era uma chance única para eles trabalharem com uma futura lenda como ela, que um dia seria uma aventureira reconhecida em todo o continente, espalhando sua fama. Ela se vangloriava enquanto pensava nesse futuro, até que todos na guilda começam a rir da cara dela, pois ela disse que tinha se tornado uma rank E em alguns dias. Elpis olha para aquela situação com vergonha alheia. Margit fica inconformada com aquelas risadas e pergunta o motivo deles estarem rindo dela, pois ela até foi chamada de super novata pelo recepcionista. Um dos caras fala que até uma criança pode receber rank E após realizar apenas 3 missões, e que esse é só um teste para ver se você realmente vai permanecer na guilda, e para encurtar, eles chamam de super novato. Após ouvir toda aquela explicação, Margit fica completamente envergonhada enquanto todos dão risadas da cara dela, até que um deles se aproxima de Margit falando mal das roupas que ela estava vestindo. Ela responde que foram as roupas que seu falecido pai deixou para ela. Elpis, que até agora ouvia toda aquela briga, começa a ficar irritado, fechando seu punho para tentar se controlar. Enquanto isso, os caras que estavam arrumando briga com Margit faziam expressões bizarras enquanto tentavam tocar nela, mas Margit os afastou, chamando eles de indecentes. Eles continuavam desmerecendo o pai de Margit, chamando ele de Lorde Corrupto novamente. Margit negava que seu pai era corrupto, mas eles não deixavam ela em paz, dizendo que todos na cidade ficaram felizes quando ele faleceu, e que ele passou os últimos dias enchendo a cara com o dinheiro do povo. Margit não conseguia mais se defender e ficou ali parada escutando as palavras cruéis sobre seu pai, até que um dos homens dá um chute nela, a fazendo voar longe, caindo em cima da mesa que Elpis estava sentado. O homem que a chutou complementa dizendo que a culpa da cidade ter se tornado uma cidade de livre acesso é do pai dela. Os outros que estavam ali se pronunciam dizendo que era para ela sumir dali e que em vez de ser aventureira ela deveria ir vender seu corpo em algum lugar. Margit fica encolhida com nojo daquelas pessoas, e enquanto todos ali riam da cara dela, ela estava frustrada pensando no quanto aquilo doía, lembrando das memórias com seu pai. Elpis, que até agora estava quieto, sentiu com seu olfato o medo e a frustração de Margit. Ele podia até mesmo ver as memórias dela também através do cheiro. Então ele encara um dos homens ali, com uma aura esmagadora, que até faz o cara tremer na base por um instante. Após isso, ele pega na mão de Margit, que estava chorando, e ajuda ela a se levantar, e então caminha na direção dos caras que estavam incomodando ela. Enquanto Elpis se afastava, Margit percebe que só pelo calor da mão dele dava para perceber o quão irritado ele estava. Quando Elpis se aproxima, ele fala que eles pareciam ser um grupo muito animado, e pergunta se eles sabiam quantas pratas custava a refeição que eles tinham acabado de estragar, derrubando Margit em cima da mesa dele. Um dos caras responde que aquela refeição deveria custar no máximo 3 moedas de cobre, mas Elpis, com uma cara irritada, fala que foram 5 moedas de prata. Após isso, todos começam a rir dele, basicamente falando que ele era um idiota por ter pago tudo aquilo por um prato de comida. Um deles fala para ele vazar dali, pois eles queriam ensinar a etiqueta de um aventureiro para a filha do nobre corrupto. Eles inclusive chamam ele de mestiço de merda e fazem outra comparação que é melhor deixar quieto. Enquanto eles falavam um monte de besteira sobre Elpis, ele permanecia calado, até que em uma explosão de fúria ele fala que os únicos que irão aprender uma lição hoje serão eles. Sem perder tempo, o careca joga um licor na cara de Elpis, dizendo que se ele já terminou de tentar se aparecer, era para ele sair. Elpis solta um sorriso irônico e fala que esse licor barato era perfeito para formas de vida inferiores que nem eles, e que aquilo não estava nem aos pés do uísque que ele procurava, e fala que talvez fosse a hora de ensinar a eles uma bela lição. Mas o careca se irrita, pegando na gola da blusa de Elpis e mandando ele se calar de uma vez por todas, até que ele nota que Elpis tinha um óculos preso em sua
blusa e tenta tirar onda sobre um orc usando óculos de sol, mas essa foi a gota d'água, pois acendeu a fúria máxima de Elpis, que com um soco quase apagou a existência do maluco, perfurando até mesmo o teto da sede da guilda, dizendo para ele jamais tocar no objeto de recordação dos outros. Depois disso, ele fala que o que estraga o sabor de um licor são as lágrimas de uma mulher, cobrindo Margit com seu casaco. Assim, ela, que estava imóvel até agora, agradece por ele ter ajudado ela com aquele grupo de arruaceiros. Mas Elpis fala que não foi grande coisa, enquanto pegava a comida do chão. Margit pergunta se ele realmente iria comer aquilo. Ele responde que seria um desperdício não comer, pois alguém teve trabalho para cozinhar aquilo. Margit dá um sorriso enquanto ouvia a explicação de Elpis e via ele comer. Até que o recepcionista aparece com um prato de comida maior que o anterior e mais um copo de cerveja, dizendo ser um agradecimento por ele ter lidado com aqueles marginais. E fala que daqui em diante, só 2 moedas de prata seriam suficientes para pagar pelas refeições. Elpis resmunga que mesmo assim ainda estava muito caro, e após se apresentarem um para o outro, Margit convida Elpis para se juntar ao grupo dela. E quando ele pergunta se ela é cega ou tem olhos ruins, Margit faz uma expressão confusa. Elpis então explica que é um orc mestiço, e que pessoas normais jamais se envolveriam com alguém como ele. Margit responde que simplesmente achou o nariz dele charmoso, e que ela também tem a fama de ser a filha de um lorde corrupto. Elpis faz uma cara séria e fala para ela que não tem como comparar a quantidade de tempo que ele vem sendo odiado com a dela, e fala para ela ir para casa. Ela fica relutante por um momento, mas toma uma decisão e fala para ele que sabe onde encontrar o que ele tanto está procurando. Enquanto cruzava os dedos, ela fala que sabia onde encontrar o tal whisky, e isso deixa Elpis apreensivo. Enquanto ela falava que sabia onde encontrar o whisky com um sorriso suspeito, Elpis sente o cheiro das emoções dela, e nota que ela estava mentindo para ele, pois seres humanos e animais emitem um cheiro muito específico quando sentem emoções como ansiedade, impaciência, nervosismo ou até mesmo determinação. E Elpis conseguia sentir um odor de mentira vindo de Margit. Ao mesmo tempo, Margit pensava que tinha que fazer todo o possível para manter ele ao seu lado. Mas Elpis não gosta nada daquilo e fala para ela que o uísque era uma bebida importante para o amigo dele que faleceu e que ela não tinha o direito de usar isso para fazer um blefe, e manda ela se desculpar por ter mentido. Margit por um momento se sente mal por ter blefado, mas ela não recua, dizendo que não tinha tempo para boas maneiras, e que estava decidida a fazer ele se tornar um membro de seu grupo. Elpis encara ela irritado, mas após um breve momento, ele sente pelo seu olfato que ela emitiu o odor de uma pessoa desesperada, e isso o lembrava de si mesmo quando perdeu Tanaka, seu único amigo. Margit parecia estar lutando desesperadamente, mesmo com toda a dor e desespero de ter perdido alguém precioso. Então ele resolve ouvi-la, pelo menos até terminar sua refeição. Os olhos de Margit brilham de alegria, pois ela finalmente tinha convencido aquele orc casca-grossa a pelo menos ouvir ela. Elpis fala que ouviu de um dos caras de antes que o pai dela era um lorde ou algo do tipo, e Margit explica que ele governava a cidade até ano passado, quando acabou falecendo, e que após isso tanto ela quanto os servos foram jogados ao meio do caos, e um novo lorde apareceu, roubando todas as propriedades de seu pai, incluindo sua coleção de bebidas raras. Elpis escutava aquilo e sentia pelo seu olfato que ela não estava mentindo. Aí ele fala que então pode haver a possibilidade de ter o tal whisky que ele tanto procura no meio da coleção do pai dela. Ela fala que possivelmente sim, mesmo que não possa garantir nada, mas que a coleção de bebidas de seu pai é a maior da cidade toda. Elpis pergunta que tipo de pessoa é o novo lorde da cidade, e Margit responde que ele é um aventureiro de rank A e líder de um grupo chamado A Sombra de Sirius. Margit fala que o objetivo dela é reassumir o trono que era de seu pai e assim reconquistar suas propriedades também. Elpis fala que essa era uma baita história, mas o problema era que esse novo lorde era um rank A. Não importa o rank, um aventureiro pode ter sucesso dependendo somente de seu trabalho duro, mas isso era diferente com os de rank A, pois eles são os que estão no topo de todos os aventureiros, e o apoio que eles recebem é muito maior do que o de um aristocrata, por exemplo. Mas uma coisa estava incomodando Elpis. A cidade de Landrace foi por muitos anos uma cidade fortificada e estritamente fechada, e agora um simples novo lorde deu uma virada de 180 na cidade, a transformando em uma cidade de livre acesso. Isso não fazia sentido, mas ele achava que Margit não saberia informar mais nada de útil para ele sobre esse assunto, e então ele fica pensativo por um momento, enquanto Margit esperava por uma resposta. Elpis fala que será muito difícil para uma novata rank E querer competir com um aventureiro rank A, e que com esse pensamento ela não duraria muito, então era melhor ela desistir disso logo. Mas Margit fica revoltada, levantando sua voz e dizendo que é exatamente por isso que precisa da ajuda de Elpis. Ele bate o copo na mesa, respira fundo e fala que infelizmente não poderá ajudá-la, e quando ela pergunta o porquê, ele responde que entende a atitude
atitude dela de querer restaurar a honra de seu pai, e que a chance de finalmente encontrar o uísque é tentadora, e que ele poderia aceitar isso como comissão por ajudar a recuperar a coleção de seu pai, mas se tornar parceiro dela era outra questão. Ela novamente pergunta o motivo dele recusar, e ele fala que não está disposto a se responsabilizar pela vida dela. Por um momento ela fica em silêncio, mas após isso se irrita com as palavras dele e bate o pé em cima da mesa, dizendo estar cansada de tudo aquilo, pois faz uma semana inteira que ela vem nesse bar e todos a tratam como uma princesinha mimada. Sem tempo de Elpis falar algo, Margit chama o recepcionista e pede para ele trazer todo o estoque de bebidas, pois eles iriam ter uma competição. Elpis fica em choque, pois as competições de bebida eram algo muito sério em que aventureiros resolviam seus conflitos sem ter que usar seus punhos. O jogo consiste em quem desmaiar primeiro tem que fazer qualquer coisa que o outro ordenar. Ele não tinha dúvidas que essa seria a primeira vez na história que teria uma competição entre um orc e a filha de um nobre. Enquanto os copos de cerveja eram postos na mesa, os outros presentes no local estavam apostando suas moedas em quem venceria a competição. Elpis pergunta para Margit que droga ela estava pensando, e ela responde que já havia avisado antes, e faria de tudo para ter ele em seu grupo, e que ela jurava pelo seu nome que ficaria em pé até o último instante. Por um momento, Elpis fica intimidado com as palavras dela, mas quando ela o chama de leitão medroso, ele fica possesso de raiva e aceita o desafio. No outro dia, em uma cabana, Elpis acorda sem saber onde estava, e dormindo em cima dele estava Margit, que parecia estar muito confortável. Ele se pergunta que droga de situação era aquela, até que Margit acorda e com um sorriso presunçoso fala que venceu ele e por isso agora ele deverá se juntar a seu grupo. Elpis acaba se lembrando do passado onde ainda era bem novo e seu amigo Tanaka ainda estava vivo. Os dois estavam em um bar bebendo e Tanaka pergunta quanto mais Elpis ainda iria beber, pois sua carteira já estava quase vazia e ele já estava quase acabando com o estoque do bar. Mas Elpis relembra que quem o convidou para beber foi Tanaka. E Tanaka, sorrindo, fala que duvidava que algum dia encontrasse alguém que bebesse tanto quanto Elpis. Voltando ao presente, vemos Margit dando bom dia para ele, falando que a manhã estava muito agradável. Ela sorria de forma audaciosa, e Elpis relembra que na noite anterior ele acabou desmaiando primeiro ao beber 53 copos de cerveja, fazendo dela a vencedora da disputa. Ele se questiona sobre como aquilo foi acontecer, enquanto ela se esfregava nele, se aproximando de seu rosto. Ela fala que não conhece muito bem sobre a cultura dos orcs, mas espera que ele não fuja com o rabo entre as pernas após perder para uma mulher, e que, como prometido, agora ele se juntará ao grupo dela. Elpis fica sem saída após aquelas palavras. Um tempo depois, na sede da guilda, dois construtores estavam consertando o telhado que Elpis tinha destruído, ao arremessar um dos arruaceiros com um soco na noite passada. Eles estavam se perguntando como aquele telhado foi destruído, sendo que era feito com escamas de dragão. Já dentro da guilda, a recepcionista fala que Margit ainda não pode criar um grupo, e ela fica com raiva. Então Elpis explica que ela precisa atingir certos requerimentos para poder criar um grupo, e ela certamente não os atingiu ainda. Ela fica confusa e pergunta que requerimentos eram esses. Ele responde que ela precisa de pelo menos 3 aventureiros, sendo que um deles deve estar no rank C, que no caso é o rank que Elpis está, mas ela ainda é apenas uma rank E. A recepcionista fala com um sorriso no rosto que o lema da guilda é de não rejeitar ninguém, então se ela provar suas habilidades, eles estarão felizes em deixar ela formar um grupo, mesmo que esse grupo seja formado pela desprezada filha do antigo Lorde de Landrace e de um orc mestiço imundo. Após ouvir aquilo, Elpis pega seu charuto e fala que eles irão abrir uma solicitação para a criação de um grupo logo, pois ele já estava de saco cheio desse bate-papo. Ele inclusive repete o lema da guilda, dizendo que eles não irão rejeitar ninguém que quiser se juntar a eles. Enquanto falava, Elpis lança um olhar ameaçador para a recepcionista, que fica tremendo de medo, pensando em como os olhos dele eram assustadores. Elpis fala que a única característica forte de Margit é sua coragem, e que ele não vai deixar ninguém pisar nela. Após ouvir isso, Margit abre um sorriso e pula sobre as costas de Elpis o abraçando, mas ele fala para ela não ficar se agarrando nele, e chama ela de mulher sorrateira. Ela fala que não é sorrateira, mas sim uma mulher um pouco intensa demais. Após isso, a guilda dá uma missão para eles, onde eles deverão subjugar um enxame de hags vivendo na floresta. Margit pergunta o que seriam esses hags, e Elpis responde que são criaturas hostis pequenas, mas extremamente perigosas que atacam humanos, mirando principalmente na espinha e nos pés. Elpis pergunta quanto seria a recompensa, e um dos recepcionistas fala que são 5 moedas de prata. Ele então pergunta se isso era um tipo de golpe para novatos, pois era o mesmo valor da refeição de ontem, mas ele não tinha outra escolha a não ser aceitar, pois Margit estava entusiasmada com aquela missão. Quando ele estava saindo, a recepcionista o chama de volta, dizendo que alguém pediu para ela lhe entregar uma carta, e quando ele pergunta quem enviou, ela
responde que foi o Novo Lorde, e aponta para cima, pois quem estava ali no segundo andar observando tudo era Orto Oratório, o Novo Lorde de Landrace. O Novo Lorde, Orto, olhava para Elpis com uma expressão ligeiramente presunçosa. Elpis pensa em chamar Margit, mas desiste, pois a situação poderia ficar complicada se ela soubesse que o homem que ela quer derrotar estava ali observando eles. E então, num piscar de olhos, Orto simplesmente aparece atrás de Elpis, chamando seu nome e dizendo nunca ter o visto antes, deduzindo que ele não era um aventureiro famoso. Elpis fica surpreso, se perguntando se Orto teria usado magia para se aproximar dele tão rápido. E Orto continua, falando que era engraçado ele ter uma permissão para entrar ali e inclusive ter uma recomendação da guilda da cidade real. Elpis pergunta se tinha algo errado com seus papéis, mas Orto fala que os papéis estavam todos corretos, e era isso que era tão intrigante. Elpis fica desconfiado com aquela conversa estranha de Orto e usa seu olfato para descobrir qual eram as suas motivações, mas o cheiro de Orto transmitia uma confiança inabalável, e ele transmitia uma calma tão grande que era perturbadora. Orto então fala que poderia se apresentar, mas isso não teria graça nenhuma, e era escolha de Elpis se iria ler ou não a carta que ele mandou, mas ele pessoalmente gostaria que Elpis abrisse a carta junto de sua noiva Margit, após concluir sua missão. Após isso, na floresta, Margit encontra o ninho de Hags, que pareciam furiosos enquanto pulavam entre os galhos das árvores tão rápidos que olhos humanos mal conseguiam acompanhar. Mas para Margit isso não parecia ser um problema, pois ela conseguia não só acompanhar seus movimentos, como também acertava golpes neles com sua massa, que ela empunhava com uma das mãos enquanto desviava dos Hags. Após ela subjugar o último, Elpis parabeniza ela, dizendo que ela não foi nada mal em sua primeira missão. Ela responde que aprendeu tudo com sua mãe, que também era uma aventureira. Elpis fala consigo mesmo que ela realmente o surpreendeu, e que o jeito que ela luta já está quase no nível de um aventureiro profissional. E após isso ele parabeniza ela novamente, dizendo que foi um belo trabalho para uma novata, e Margit fica orgulhosa ao ser elogiada por Elpis. Mas Elpis fala que ela é muito desleixada com sua defesa, apontando na direção de suas costas, onde um Hags furioso estava se preparando para atacar ela. Mas Elpis é muito mais rápido, se levantando correndo na direção dela e fatiando o Hags no meio, tudo isso em uma fração de segundos. Margit fica espantada com a velocidade dele, devido ao tamanho de seu corpo. Elpis tinha uma espada de 2 gumes, parecida com uma espada longa, mas com uma lâmina mais afinada. Margit fica surpresa em como ele conseguiu retirar a espada da bainha e bloquear o ataque do Hags ao mesmo tempo. Aquela era a força de um verdadeiro aventureiro profissional. Elpis era definitivamente um rank C. Margit se questiona que se aquela era a força de um rank C, então qual seria a dimensão de poder de um rank A? E com isso a imagem de Orto veio à sua cabeça. E enquanto ela dizia para si mesma que daria conta de qualquer um que viesse, Elpis estava sem entender nada, olhando para ela sorrindo daquele jeito estranho. Na beira de um rio, Elpis ensina para ela como coletar os materiais necessários dos Hags, dissecando o bicho. Ele fala que o pelo não valia muito, mas que sua carne era deliciosa e não estraga facilmente. E seu sangue tem anticorpos que são essenciais para antídotos e poções. Margit fala que no treinamento é ensinado a fazer poções somente com álcool e ervas medicinais. Elpis explica que para uma poção fazer efeito mais rápido, se deve usar uma bebida alcoólica forte, mas que isso pode causar uma doença que impede a recuperação, e que dependendo de quão forte é o licor, pode até matar quem o beber. Mas ele logo se lembra que os arroaceiros do outro dia falaram que o pai de Margit morreu após consumir muita bebida alcoólica, e quando ele olha para ela todo desajeitado, ela estava se esforçando para mostrar um sorriso. E para quebrar aquele clima pesado que ficou, Elpis pede se ela gostaria de limpar os Hags restantes, e ela toda orgulhosa fala que iria fazer o resto do trabalho, pois foi ela que o subjulgou. Após isso, Elpis, que estava com o pensamento de que isso iria se tornar um problema, pega a carta de Orto, se questionando se deveria abrir. Ela estava tão bem selada que o olfato dele não funcionava, mas mesmo assim, ele não deixava de ter um pressentimento ruim sobre aquilo, pois ele tinha a sensação que dependendo de sua escolha, algo dentro dele poderia acabar mudando. Olhando para Margit, que parecia estar se divertindo, ele reflete consigo mesmo de que ele sabe que no estoque do pai dela não terá uísque. Ele já tem certeza disso, mas mesmo assim, ele não consegue abandonar ela. Enquanto ele pensava, de repente alguém arremessa uma faca em sua direção, mas ele a pega com apenas 2 dedos, olhando para a mata, dizendo que já imaginava que isso aconteceria, pois desde que eles saíram da cidade, Margit está sendo alvo de alguém. Quem jogou a faca rapidamente mudou de posição em meio àquela floresta densa, mas mais do que isso, o cheiro que vinha daquela faca era de veneno, e isso não era trabalho de um amador. Depois disso, Margit aparece dizendo ter terminado de limpar todos os Hags, mas Elpis continua desconfiado, dizendo que esse piquenique iria começar a ficar interessante. E então ele
fala para ela que já está na hora de ir embora, pois eles já ficaram muito tempo ali, e Margit pede para ele pelo menos parabenizar ela pelo seu trabalho. E assim termina o capítulo, nos deixando com os mistérios sobre quem está avisando a vida de Margit e o que Elpis fará de agora em diante. Sim, milada, surra de pau mole, pra deixá-la bem mansa.